A graça e a paz, meus irmãos. Glória a Deus por mais uma vigília conectada, uma sexta-feira abençoada na presença de Deus, com os amados irmãos. Depois de uma semana de, com certeza, muitas lutas, mas também de vitórias na presença de Deus. Primeiramente, eu quero agradecer, a honra, o privilégio da gente poder estar aqui novamente, compartilhando com os irmãos aquilo que Deus, primeiramente, Ele falou, ao meu coração e me tocou para falar ao coração dos irmãos também, que é o texto de Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da cama, dependendo da versão, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, oremos. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua presença, pelo Teu cuidar sobre nossas vidas. Dia a dia, Senhor, te agradeço por essa semana que nós passamos, que foi uma semana debaixo da Tua graça, debaixo do Teu cuidado, debaixo do Teu zelo, do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa essa palavra, abençoa a vida dos irmãos que estão participando dessa vigília, que estão conosco, orando, intercedendo não só por nossas famílias e amigos, mas por nossa nação também. Em nome de Jesus, Pai, visita aqueles que essa semana tiveram alguma enfermidade e não se sentiram bem. Abençoa a necessidade daqueles que estão sentindo falta de alguma coisa, Senhor, que o Senhor possa suprir a necessidade de todos. Fala aos nossos corações, Senhor, através do Teu Espírito Santo e através, ó Pai, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem na sua casa, Fiquei pensando essa semana, revendo essas situações que a gente está passando com a quarentena, com a nossa sociedade atual, com as nossas vidas de modo geral. Como nós estamos vivendo, como nós estamos levando a nossa vida, como estamos levando o nosso dia a dia para as pessoas, as nossas experiências, como as pessoas que estão ao nosso redor nos veem. E quando eu leio o texto, quando eu leio o texto de Mateus 5, do 13 ao 16, me faz refletir muito e pensar na nossa própria existência como cristãos. Então, quem na sua casa, na sua cozinha, quem tem a sua cozinha, sabe que tem vários tipos de temperos. Quem tem as suas coisas em casa, que sempre pode utilizar na hora da necessidade, Então, todo mundo na sua casa tem um lugar para reservar suas ferramentas, suas coisas pessoais. E a caixa de ferramentas é uma coisa que as pessoas em todo lugar conseguem se identificar, Todos nós temos algo parecido. Todos nós em nossa casa temos um martelo, Todos nós em nossa casa temos um material, uma mochila, um lugar para guardar esses materiais, seja uma maleta, seja uma mochila, seja um balde. Às vezes a gente não tem essas coisas, usa uma sacola, onde ali naquele lugar, seja ele mais simples como for, você reserva seus materiais, que para você, na sua simplicidade, são preciosos, que o ajudam, em algumas das atividades da nossa casa, Alguns homens têm um carinho, o maior carinho do mundo com uma furadeira, uma chave de fenda, sua trena. Então são materiais que de vez em quando a gente utiliza para deixar a casa em ordem, segura. Melhorar a situação atual. Geralmente é isso que a gente faz com esses materiais. Todos temos algo semelhante nesse sentido. E assim é nosso Deus. Ele também tem isso. Ele também tem, não só tem, como ele busca isso cada vez mais, que é uma caixa de ferramentas onde, por meio dela, ele vai poder colocar um pouquinho de ordem no mundo, um pouquinho de ordem nas famílias, na vida das pessoas.
mudar os corações. Todas essas pessoas que estão ao nosso redor passam a sentir isso, né? Esse atuar dessas ferramentas. Quando a gente muda algo na nossa casa, as pessoas geralmente observam. Quando a gente muda algo em nós mesmos, seja um cabelo, seja um óculos novo, seja o que for, as pessoas reparam. Por quê? Porque algo foi trabalhado, algo foi melhorado em nós ou naquilo que nos rodeia. E Deus, ele quer ter essa caixa de ferramentas, ele quer ter esses utensílios, como eu falei no início da cozinha, ao seu favor. Ele quer que essas coisas trabalhem a favor dele. E que ferramentas são essas, né? Quem sabe quem são essas ferramentas que Deus deseja utilizar? E foi isso que ele falou para mim. Essas ferramentas que ele deseja utilizar somos nós, são vocês, né? Somos nós que estamos aqui nessa terra, servindo, trabalhando, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, quando nos colocamos, claro, nessa posição. E somos nós que Ele quer usar. Nós somos essas ferramentas que Deus quer usar. E quando nós lemos o texto de Mateus 5, do 13 a 16, ou quando ele é comentado, né, em pregações e nas leituras soltas, muitas vezes eu vejo que ele é visto como um registro de elogio. Ele é visto muito como um elogio que Jesus está parando para fazer aos discípulos. Apenas assim, é uma definição rápida de como Deus nos vê. Geralmente é dessa forma que nesse título e esse texto ele aparece, né? É muito bom, para alguns cristãos é muito bom dizer que é a luz, que é o sal da terra, né? Ele gosta de se sentir importante. O ser humano ele tem essa necessidade constantemente de ser bem visto, de ser apreciado e de se sentir importante. Só que aí que tá. Não é isso, não é só isso. Não é apenas uma definição rápida de como Deus nos vê no mundo, né? Como somos fantásticos ou maravilhosos. Muitas vezes nós terminamos, na verdade, esquecendo que o texto bíblico ele é sempre mais profundo do que aparenta. Então, essa falta de consciência, né, do quanto a palavra de Deus pode ser profunda, pode ser mais e mais do que a gente espera, do que a gente imagina, é que a gente perde algumas das mais maravilhosas experiências daquilo que Deus quer de nós. E nesse contexto, você, quando para perceber os detalhes desse texto, você vê que Mateus 5, 13 e 16, ele não apenas nos define, ele apenas não diz o que a gente é, mas ele revela um perfil a ser alcançado. Quando Jesus traz esse texto, ele deseja que a gente olhe para esse perfil de cristão e deseje ser esse perfil de cristão. Passe a ser um desejo nosso, ser sal e ser luz. E como é que a gente pode refletir sobre isso? Quando ele fala no texto as características do que é ser sal e luz, é com o objetivo que busquemos refletir em nossas vidas o que o texto sagrado está apresentando. Então ele diz, quando Jesus fala exatamente que somos sal, ele busca apresentar as qualidades desse sal. Ele apresenta as qualidades do sal. E quem já trabalha com cozinha, especialmente mulheres ou homens também, né, que hoje em dia é uma coisa totalmente misturada. Quem trabalha com isso, quem já faz, quem sabe como trata uma carne, uma comida em casa, sabe que a primeira coisa que o sal faz, ele preserva. Ele preserva como? Ele mantém a estrutura sadia do alimento em que ele foi adicionado. É a primeira coisa que ele faz, preservar. A segunda, ele dá e revela o sabor desse mesmo alimento. Então ele não chega e não faz nada. Pelo contrário, ele já chega causando uma diferença no ambiente. Ele já chega causando uma diferença naquele alimento que ele foi adicionado. Ele dá sabor, ele preserva o material e ele revela o sabor. Então, assim somos nós nas mãos de Deus.
Quando nós estamos debaixo dos seus ensinos, nós preservamos vidas, nós preservamos projetos, nós preservamos trabalhos e ministérios, porque estamos ligados com Deus. Então, a nossa atuação como pessoas no mundo é totalmente diferente do que acontece no mundo afora. Quando nós focamos em Deus e o que Ele quer de nós, nós passamos a dar sabor à vida das pessoas. Fazemos diferença, agregamos valor a tudo aquilo que nós nos envolvemos. Então você não vai chegar e participar de uma coisa e aquela coisa não vai prosperar. Você não vai chegar e participar de um projeto, ele não vai crescer. Isso não pode acontecer com um cristão, exceto se não for da vontade de Deus que aquele projeto ou aquele trabalho permaneça. Mas se é algo que você está fazendo para a glória de Deus, não para a sua glória, aquilo vai prosperar. E isso é o que o texto bíblico está dizendo. O que me faz pensar é que se eu, como cristão, como servo de Deus, tenho que me identificar com esse tipo de exemplo, como sal na luz, e nesse caso específico sal, então nada deveria permanecer o mesmo com a nossa presença. Deus mostra que se eu estou no lugar, se você está no lugar, nada vai continuar do mesmo jeito. Porque nós somos arautos de Deus. Somos instrumentos de Deus para a salvação, para a edificação de vidas que estão ao nosso redor, que estão nos vendo. Essa é a grande importância de nós vivenciarmos o Evangelho. Sermos diferença. Fazermos diferença na vida das pessoas e nos projetos nos quais nos envolvemos. Então, você se envolve com algo, você é instrumento de salvação e edificação da vida das pessoas que estão ao teu redor. Teus amigos de escola, faculdade, vizinhos, parceiros de trabalho. Esse é o seu objetivo como servo, como líder, como sal. Fazer a diferença na vida das pessoas. Se nossa vida, penso muito nisso, se nossa vida de testemunho, quando eu leio esse texto, não traz sabor, que é o que o sal faz, se não faz diferença na vida dos que estão ao nosso redor, nós devemos buscar rever onde é que nós paramos, retornar a um encontro transformador realmente, íntimo com Deus, para que dessa forma, no tempo dele realmente, nós possamos ser usados. De forma que nós vamos agir como ele deseja e não como a gente deseja. Como falei no início, muitas vezes nós nos prendemos àquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos. E muitas vezes as coisas não crescem, não prosperam, porque nós queremos fazer as coisas conforme a nossa vontade e não conforme a vontade de Deus. Outra coisa que eu vejo é quando Jesus se refere à luz, Quando ele diz assim, tem uma expressão, além de Mateus, que a gente está lendo, ele fala assim, em João 8,12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando você vê Jesus afirmando que ele é a luz do mundo, quando você vê que ele afirma que ele é a luz do mundo, então, tudo aquilo que ele está falando, isso em João 8,12, lembrando, ele diz que ele é a luz do mundo, e agora você está lendo, a gente acabou de ler Mateus 5, a gente vê que nós somos a luz do mundo porque ele é a luz do mundo. Então, temos um objetivo a alcançar aí. Se em Mateus temos essa afirmação de que nós somos, quer dizer que Deus também espera que nós sejamos de fato luz. Porque toda luz que de nós emana não vem de nós mesmos, mas de Deus, de Jesus Cristo. E ele diz, vós sois a luz do mundo. Então, significa o quê? Significa que a luz de Deus, a luz de Jesus, ela brilha através de nós, brilha através do que o segue. Se a gente refletir a glória de Deus, aquilo que ele realmente deseja, quando nós colocamos a necessidade do reino acima das nossas necessidades, nós vemos que passamos a ser, sim, um instrumento de luz, um instrumento para iluminar a vida das outras pessoas. E não apenas focando no que nós precisamos, no que nós queremos,
Às vezes as pessoas buscam ser luz não para iluminar a vida dos outros, mas para ser apenas iluminado, para ter apenas os seus problemas resolvidos. A grande busca, a grande busca da nossa vida, na verdade, é o oposto. É justamente agregar valor à vida do próximo. Porque como a gente vê em Atos, a igreja crescia e se fortalecia em união coletivamente, fazendo as coisas uns pelos outros, pensando não apenas em si mesmo, como se as coisas fossem suas, mas pensando em dividir com o seu irmão, com o seu próximo. Então, nesse processo de troca entre os irmãos, é que a igreja se crescia, ela crescia, se fortalecia e os salvos aumentavam em número. Então, são consequências da nossa atitude pessoal. Não se pensa em mudar logo o mundo, mas se pensa em mudar o mundo a partir da minha mudança pessoal primeiro. Uma das coisas que chama muita atenção nesse texto é quando ele fala sobre conter a luz. Não se pode colocar uma luz debaixo de uma cama, debaixo do velador, né? Por quê? Porque a sua luz não é uma luz artificial, não é uma luz que vem do mundo, é uma luz que vem de Deus. Então aquilo que habita em nós, aquilo que brilha em nós, é muito maior do que o que brilha lá fora, no mundo. É passageira, a nossa não. Então quando a Bíblia diz isso, quer dizer que, assim como a luz dissipa toda a escuridão, nós devemos iluminar a vida daqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Mas como é que a gente vai iluminar a vida dessas pessoas que não tiveram o encontro com o Senhor? Sendo de verdade luz, se preocupando em agradar e fazer a vontade de Deus, iluminando a vida das pessoas com nossos exemplos, com as nossas atitudes. Da mesma forma que a luz não pode ser contida ou escondida embaixo de uma cama, nossas vidas também irá transformar e revelar, guiar a vida das pessoas que estão em contato conosco. Então é uma coisa que gera outra. É uma coisa que gera outra. Então muitas vezes a gente pergunta por que está rolando um problema, por que está acontecendo uma dificuldade, por que a igreja tal sofreu isso, por que aconteceu aquilo. E às vezes a gente não percebe que o corpo está andando separado. Os membros estão querendo andar separadamente. A igreja não está andando como um corpo. É o dedo querendo falar pela cabeça. É o pé querendo falar pelo braço. É a perna querendo responder como se fosse a barriga. Quando todos os membros se preocupar com o que a cabeça está dizendo, que é Cristo, aí nós vamos ver a atuação de Deus de forma muito mais impactante no mundo. Então, quando eu leio Mateus 5, do 13 ao 16, e vejo ele me descrever como luz, como sal, vejo ele te descrever como luz, como sal, ou vice-versa, não é apenas um elogio para enaltecer o ego que nós cristãos temos. É muito bom, depois de tantas lutas, depois de tanta dificuldade, né? Depois de tanto estresse e humilhações que às vezes a gente passa na vida, sentir que nosso Deus não apenas nos ama, mas Ele nos valoriza. Como aquele versículo diz, nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é uma descrição maravilhosa, é um elogio, é uma admiração, mas antes de tudo isso, não é apenas um elogio ao seu ego, é uma honra, é um privilégio que nós não merecemos, não fizemos nada para merecer isso, para merecer esses termos, para merecer esses adjetivos, pelo contrário, fizemos tudo que não tinha motivo nenhum para ele nos elogiar. Mas ele nos incentiva a buscar essa marca, a buscar esse prêmio, a buscar essa descrição e colocar em prática em nossas vidas. Mateus 5, do 13 a 16, na verdade, é um chamado. É um chamado à mudança de vida. Um registro valioso, poderoso e misericordioso que o nosso Salvador e Senhor espera de nós. É aquilo que Ele espera que nós sejamos. Ele espera que nós possamos revelá-lo, assim como a luz.
que revela tudo que há ao redor, que revela o que está escondido, que ilumina os ambientes, que ilumina a vida das pessoas. Esse é o nosso papel como cristão, revelar a grandeza de Deus, revelar o amor de Deus pelo próximo, revelar o coração perdoador do Altíssimo. Quando nós colocamos a nossa vida aos pés de Deus, não importa pelo qual nós estejamos passando, se soubermos manter, prestem bem atenção nisso, se soubermos manter o Espírito Santo de Deus nos guiando, não importa o que você estiver passando, você vai glorificar a Deus nessa dificuldade. Porque Deus, Ele não esquece detalhe nenhum do que você passa. Ele não esquece nada do que você diz. E essa é a beleza do nosso Deus. A fidelidade, a paciência, a calma, o amor. E o mais importante, que é o que nós, entre tantas coisas, mas é o que nós estamos fazendo essa noite e temos feito esse período todo. É justamente Ele nos escuta. Ele nos escuta num nível que nós não temos ideia do que Ele está escutando. Nós pensamos que Deus está nos escutando apenas quando nós fechamos os nossos olhos e dizemos: Senhor, entrando na Tua presença. Você nunca sai da presença de Deus. Escute isso. É uma coisa que Deus tem trabalhado muito na minha vida há um bom tempo. Você nunca sai da presença de Deus, exceto quando você está pecando, porque você escolheu se afastar dele. Mas você nunca sai da presença de Deus, você sempre está na presença de Deus. Você só fechou o olho e começou a falar diretamente com Ele naquele momento. É só isso que acontece diferente quando você está em oração. Mas todo o resto da sua vida está exatamente na presença de Deus. Quando você acha que Ele não está te ouvindo, quando você acha que parou um segundo e, não, esse momento aqui é exclusivo, é meu, só um momento de besteira meu, só estou conversando, rindo aqui, só estou na piada, falando isso aqui. Não, Ele está te ouvindo. E você nem tem ideia do quanto. Então, irmãos, Deus, Ele aguarda que possamos, com nossas vidas, como eu falei, com nossas atitudes, nossos testemunhos, Ele espera que tudo isso que eu citei, seja exemplo de amor transformador de Deus. Ele espera que tudo que nós façamos demonstre o cuidado dele, a existência dele. Assim como a natureza revela a grandeza e a criação de Deus, a existência de Deus no mundo, nós mais ainda, porque somos escolhidos por ele para levar as boas novas. E para que nós possamos fazer isso tudo, nós temos que estar conectados com a luz maior, que é Cristo. Quando nós estivermos conectados com Ele de verdade, Jesus Cristo, aí sim nós iremos transmitir paz, nós iremos transmitir amor, nós iremos transmitir tranquilidade, mansidão e liderança, que é algo que está em falta no mundo. Uma liderança que faça diferença na vida das pessoas. Uma liderança que zele, que cuide, que se faça presente. Como nós temos a graça, né? Como nós temos a graça e a misericórdia de termos de exemplo os pastores da PIB e com especial carinho o pastor Amaro, que é o que está mais próximo de nós no dia a dia. Então, esses momentos servem para nós percebermos a importância de um líder presente, de um líder que dá exemplo, de um líder que ama, de um líder que cuida. Mas fora esses pastores citados, Deus espera isso de você. Ele espera que você seja esse tipo de líder que incentiva, que dá demonstrações com a vida, uma vida pautada pela mansidão, pela tranquilidade. Seja no que você tiver que fazer. Porque as pessoas que estão ao seu redor estão observando você, quando você nem pensa que está sendo observado. Então, que em nome de Jesus, nós possamos vivenciar, buscar, ter o desejo mais forte possível de vivenciar esse ser luz, esse ser sal em nossas vidas, porque aí sim
Deus vai ser glorificado. Que em nome de Jesus nós possamos ser realmente sal e luz, não só hoje, mas até que Cristo volte. Amém? Deus nos abençoe.